Vamos começar a nossa conversa nessa quinta-feira. A gente começa hoje falando sobre inclusão. Você sabia que hoje é o dia da luta da pessoa com deficiência? Pois é, e você vai ver agora como o ensino público tem se estruturado justamente para receber essas pessoas. Nessa turma do 6º ano, são 37 adolescentes. Mas olha aí, a Regina também é atenta a tudo o que o professor ensina. E é assim em todas as aulas e diariamente, por uma boa causa. Eu estou aqui como educadora social para dar um apoio, um suporte à Franciele. Então, assim, realmente eu assisto todas as aulas para justamente dar esse apoio a ela, porque às vezes ela tem alguma dúvida e tem algumas dificuldades. Franciele precisa desse suporte por ter um grau leve de deficiência intelectual. E é dessa forma que está conseguindo acompanhar todo o conteúdo e avançar nos estudos junto com os colegas de classe. Era meio difícil, eu não conseguia ler, conseguia acompanhar o quadro e tal, eu não conseguia não. Ler um pouquinho, eu conseguia só uma letrinha aí. O resto não conseguia não ler mais ou menos não. Mais de 18 milhões de brasileiros com idade acima de 2 anos têm alguma deficiência, segundo dados do IBGE. E independente do tipo, todos têm direito a uma educação inclusiva no ensino regular. Isso garante, por exemplo, a presença de um profissional de apoio nas salas de aula, como no caso de Franciele. Desde 1996, as pessoas com deficiência passaram a ter as garantias necessárias para se ter acesso à educação. De lá para cá, a legislação ampliou ainda mais os direitos para que nenhuma criança fique fora da escola. A partir de 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já era previsto a educação inclusiva no ensino regular, Então, todos os estudantes com deficiência ou com transtorno global do desenvolvimento ou com altas habilidades e superdotação, que é o público que compõe a modalidade da educação especial, passa a ter o direito de ser inserido no ensino regular. Em João Pessoa, 3.578 estudantes com deficiência estão matriculados na rede municipal de ensino, número que representa um crescimento expressivo nos últimos 2 anos. Em 2021, eles eram apenas 980. Para dar suporte necessário a todos, a rede conta com 94 professores especialistas, além de 1.550 cuidadores ou educadores sociais, como passaram a ser chamados. E o detalhe é que cada estudante conta com um plano de estudo exclusivo. Todas as deficiências, elas têm potenciais, Os estudantes com deficiência, eles são pessoas com potenciais que precisam ser estimulados, habilidades e competências que eles já têm ou que eles precisam construir. Para isso que existe o apoio especializado, que a gente tem na rede hoje, que são os professores do atendimento educacional especializado, que conecta-se com os professores de sala de aula regular a partir de um plano de ensino individualizado de cada estudante. Graças a isso, todas as escolas municipais da capital passaram a ter alunos com deficiência. O acesso deles ao ensino regular é feito da mesma forma que acontece com os demais estudantes. Os pais ou responsáveis precisam apenas informar no ato da matrícula qual a deficiência para que o suporte necessário seja garantido e planejado. E, além dos cuidadores, eles ainda contam com as salas de apoio à educação especial, que trabalham habilidades dos alunos e dão reforço escolar no contraturno. É dessa forma que Franciele recuperou a autoestima enquanto estudante e já tem planos para o futuro profissional. Muito importante, eu estou gostando desse apoio, muito fundamental para mim. Eu nunca tinha gostado tanto, mas estou gostando agora. Eu quero ser médica para ajudar os doentes, aqueles que é idoso, mulher grávida, essas coisas assim. Olá, muito boa noite. A gente continua falando aqui no Jornal da Correio sobre inclusão nesse Dia Nacional de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, A gente viu aí no âmbito da educação o que é garantido por lei e como isso vem transformando vidas, Só que quando se trata de inclusão, esse assunto é muito mais amplo, a gente ainda tem muito o que evoluir. Então, por isso, a gente vai conversar agora ao vivo com a professora Maísa Medeiros.
Ela que é professora do Instituto Federal, né, daqui da Paraíba, mas também é uma pessoa com deficiência e estudiosa desse assunto. Então, por isso que a gente convidou aqui para conversar com a gente. Professora, bom, a gente viu na reportagem que a lei já garante, né, diversos direitos relacionados à educação, e isso desde 1996, apesar de a gente estar observando, né, o cumprimento só nos últimos anos. E aí a gente viu na prática a importância disso, ou seja, são muitas vidas transformadas, e isso prova de que, independente do tipo de deficiência, que essas pessoas, essas crianças conseguem além, né? Só precisam mesmo do suporte necessário, não é isso? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente é um prazer falar sobre isso, né? Porque como pessoa com deficiência eu faço parte desse movimento, desse número de pessoas com deficiência no Brasil. E aí, assim, como você falava, né? A importância da educação inclusiva, de todo esse processo educacional para realmente transformar a sociedade. Então, nós temos uma legislação avançada, né? A legislação voltada à pessoa com deficiência, a legislação educacional especificamente, ela está aí desde 1996, né? Na Lei de Diretrizes e Bases, mas para que isso se efetive na prática, para que isso chegue em todas as escolas, realmente é um processo que leva um tempo. E eu diria também que esse processo de construção dessa inclusão, ele vai também além, né, dessa dimensão de ofertar uma modalidade educacional, né, que é a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é voltado para as pessoas com deficiência, mas também uma educação e um processo formativo mais amplo que proporcione, né, que ensine a todas as pessoas, na verdade, a acolher as pessoas com deficiência, a não rotular as pessoas com deficiência, né, a de fato promover, né, ser mais um construtor, um promotor dessa inclusão. Professora, inclusive, a senhora enfrentou na prática, né, essa dificuldade de inclusão. Conta pra gente um relato mesmo pessoal, né, que a senhora compartilha essas vivências, por isso é estudiosa. Que tipo de dificuldade a senhora enfrentou, por exemplo, na sua vida de estudante? Sim, eu sou uma pessoa que eu não nasci com deficiência, mas a partir, né, de um acidente de trânsito eu me tornei parte desse universo que hoje, né, é em torno de 19 milhões de pessoas no Brasil, então é um universo que não dá para ignorar. E como pessoa com deficiência eu também tive algumas dificuldades, né, de acessibilidade e principalmente dificuldades de inclusão, de muitas vezes sofrer preconceito, discriminação, tanto na escola quanto no mercado de trabalho, né? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu tinha uma coisa em mente, que eu não fosse admitida ou empregada só pelo fato de ter uma deficiência, mas que eu também não deixasse de ser empregada pelo mesmo motivo, né? Que isso não fosse um fator de exclusão. Já vivi situações de preconceitos, mais assim, explícitos, de pessoas que realmente se posicionaram, né, de pessoas que nos olham e já nos julgam como alguém que é inerte, como alguém que é incapaz, como alguém que não tem habilidades, né? Isso é muito comum, Simon. As pessoas olham ou pensam numa pessoa com deficiência geralmente como alguém que não fala, que não anda, é sempre pensando nas limitações, né, em alguém que não faz alguma coisa. Mas nós temos potencialidades. Como todas as pessoas, né, têm limitações, temos também potencialidades. E a educação inclusiva é ela que vai, inclusive, muitas vezes, descobrir, né, essas potencialidades, potencializá-las, promovê-las de fato. Então, eu me considero privilegiada nesse sentido, porque tive o acesso, né, à escola, o acesso ao ensino superior. Hoje, só 7% das pessoas com deficiência têm um ensino superior completo. Então, eu faço parte desses 7%. De alguma forma, eu tenho uma história um pouco mais privilegiada. Mas as pessoas com deficiência, em geral, ainda sofrem discriminação. Essa discriminação, ela começa desde os primórdios da humanidade. A gente tem um paradigma de segregação, de exclusão, que só vai começar a se transformar do século XX para cá. Então, isso ainda repercute muito ainda hoje. Professor, e muito quando se falou em inclusão, a gente associava a questão da deficiência física, né? Essa questão de calçadas que sejam niveladas, com piso tátil, enfim, não, que piso tátil já mexe com a deficiência visual, mas existem outros tipos de deficiência, como a deficiência intelectual, alguns transtornos do espectro autista, que também necessitam de mudanças na sociedade, de um apoio, de um acolhimento em alguns ambientes públicos, ou seja, isso também a gente está despertando essa consciência aos poucos, então a gente tem muito ainda o que evoluir, ou seja, tem que acolher não só o deficiente físico, visual,
mas também todo esse leque, né, de deficiências e de transtornos, não é isso? Sim, o público, né, a gente chama de público participante ou público-alvo da educação especial, ele é formado de pessoas com deficiências, aí as mais diversas, como você falou, mas também as pessoas com determinados síndromes e transtornos, né, do desenvolvimento, e ainda as pessoas com altas habilidades, que é uma outra dimensão, mas que a legislação coloca, né, como público-alvo da educação especial. Então, assim, quando a gente pensa em acessibilidade, é muito comum a gente pensar somente nas barreiras arquitetônicas, né? Até porque elas são mais visíveis, é normal que isso aconteça. Mas a acessibilidade vai muito além disso. Por exemplo, na educação escolar, a acessibilidade não é somente colocar uma rampa, né, para permitir ali que uma pessoa com deficiência física acesse. A acessibilidade educacional, ela vai, por exemplo, para a acessibilidade do próprio currículo, né, para outras dimensões, adaptações de atividades, outras dimensões muito mais amplas e que também podem se voltar aos estudantes com essas outras deficiências, né, que envolvem aí deficiências intelectuais. Professor, então, para finalizar bem rapidinho, qual o recado que a senhora deixa para as pessoas nesse Dia Nacional da Luta pela Pessoa com Deficiência? Eu diria que a questão da inclusão é uma questão de todos, né? A acessibilidade tem a ver com a sociedade se tornar acessível, com a sociedade eliminar as barreiras, porque deficiência não é uma questão que só está na pessoa, deficiência também está na sociedade, né? Que não inclui, que não elimina as barreiras. Então, é preciso promover a inclusão, pensar nisso como algo de todos nós, né? Se você não é uma pessoa com deficiência, você pode ser uma pessoa na vida da pessoa com deficiência, né? Ser o outro, de repente você é um amigo, um vizinho, enfim, você tem uma relação com pessoas com deficiência, porque são tantas, é impossível que você não tenha. Então, é pensar e se colocar também nesse lugar, né? Desenvolver essa empatia e lutar junto com a gente. Tá certo. Muito obrigado, professora Maísa. Muito obrigado por conversar com a gente, compartilhar aí da sua história também, né, nesse dia. E é isso, recado dado por ela, né? Se colocar no lugar do outro e ter empatia. Eu acho que isso é o que está faltando em muita gente, né, no nosso país, né? Isso, linda, é com você aí no estúdio. Verdade, Simon. Obrigada pelas informações e pela dica também. Valeu, boa noite para você. Agora eu quero te convidar, porque assim, hoje também é dia da árvore, sabia disso? E aí o Jornal da Correio quer saber qual é o seu carinho? Não, vamos falar sobre demonstração. Se você tem aí algum registro, sei lá, uma foto, um vídeo que você tem aí que demonstre o seu carinho com o meio ambiente, com a natureza, manda aqui para nós, no nosso WhatsApp 993321212, porque aí até o fim dessa edição a gente compartilha aqui também, né? Estimula aí esse carinho, esse cuidado com a natureza, que é importante sempre a gente lembrar, inclusive aqui no Jornal da Correio.